Bom, gente, a gente vai fazer aqui um exercício de cálculo numérico, resolver uma questão. Essa questão tem dois itens. A gente vai fazer um item agora e o outro item a gente faz, né, no próximo vídeo. Tá? O enunciado diz o seguinte: utilize o método da bisseção e aproxime a menor raiz positiva com um erro relativo menor que 10 a menos 2 elevado a menos 2. Isso daqui equivale a 0,01 em relação ao comprimento dos intervalos seccionados. Nas seguintes equações, a gente tem aqui o item A, que a gente vai fazer agora, duas vezes o cosseno de x menos e elevado a x dividido por 2. E no próximo vídeo a gente vai fazer o item B, 3 vezes o logaritmo neperiano de x menos x elevado ao quadrado dividido por 2. Aqui tem uma listinha do que a gente vai precisar, certo? Aqui é importante observar esse ponto do enunciado. Essas duas equações e outras que a gente pode encontrar devem ou podem ter várias raízes, né? Mas o que interessa para essa questão é a menor raiz positiva. Tá? Isso vai ser importante para a gente, né, delimitar o nosso trabalho. Eu vou precisar comprovar, e na verdade esse teorema vai me ajudar bastante, porque ele já afirma que no intervalo, né, onde de sinais opostos, com sinais opostos, a gente vai ter pelo menos uma raiz. Aí eu vou tentar mostrar para vocês numericamente e graficamente esse teorema, que vai ajudar vocês a entender. A gente poderia usar essa fórmula para estimar a quantidade de atualizações, de iterações que a gente vai fazer. Nessas duas questões eu não vou usar essa fórmula, eu não vou me preocupar com a quantidade de iterações, tá? Porque a gente pode usar ela em outros momentos que essa quantidade seja solicitada da gente. Mas fica aqui a fórmula para a gente já ir se acostumando com ela. Caso você queira ter uma estimativa da quantidade de iterações, tá? Você considera que a quantidade de iterações, que é k, é maior, né, do que o log de b menos a menos o log do erro dividido pelo log de 2. Você faz esse cálculo com os dados que forem fornecidos e você vai ter uma estimativa da quantidade de iterações. E uma forma que a gente vai usar cansativamente é a fórmula da bisseção, e se você olhar com calma, nada mais do que uma média. Ou a gente vai ficar localizando pontos médios até se aproximar o máximo possível da raiz que ele está precisando, que ele está querendo, que ele está solicitando. Tá? Inclusive, essa história de ir encontrando pontos médios, tá? É o que dá essa nomenclatura de método da bisseção. Tá? Aqui a gente tem o item A, tá? Duas vezes o cosseno de x menos e elevado a x dividido por 2. Por uma questão de facilidade, de recursos, sem viver momento de pressão de tempo, de prova, eu já tenho aqui o gráfico, né, projetado no GeoGebra dessa função, onde eu já consigo analisar o comportamento dela. Eu verifico que essa função, nesse momento aqui do plano, eu já localizo três raízes, né, uma aqui e outra aqui. Né? Como eu tenho uma função trigonométrica e ela vai se comportar como um senoide, eu já consigo prever que em algum momento aqui ela vai cair aqui de novo, vai encontrar de novo e depois subir de novo, e aqui na parte positiva também. Só que isso não nos interessa, porque o que ele quer na questão é que eu localize a menor raiz positiva, e é essa daqui, ó. Por mais que eu tenha outras positivas, mas essa é a menor, tá? E aí eu já consigo, nesse momento, ter essa possibilidade de fazer essa investigação. Eu tenho aqui alguns dados, né, que eu já pude colher, né, para facilitar o meu chute inicial, partindo do zero, vai ser o meu ponto A, e indo até o 1, ou seja, eu estou vendo graficamente que a minha raiz ela se encontra entre esses dois pontos. Aqui o erro dado, o erro sugerido, e eu uso uma amplitude de 0,5 para montar o meu tabelamento. Ok? Aí eu tenho aqui um tabelamento onde eu vou começar do ponto A, tá? Esse ponto aqui, esse meu x igual a zero, eu vou aplicar na função dada. Eu vou usar aqui uma calculadora científica que eu baixei na internet. Seria interessante que no momento da avaliação você tenha
uma calculadora dessa material, né? Provavelmente não vai ser permitido usar outro tipo de recurso, tá? E eu vou aplicar esse zero na função para ver se eu conseguir fazer o meu tabelamento corretamente. Então vamos aqui. Eu vou fazer duas vezes o cosseno de zero, que é o meu x nesse ponto, menos a exponencial, aqui no shift, exponencial de e elevado a zero, e isso dividido por 2. Certo? Vamos dar um ok. Eu cheguei nesse valor que eu vou complementar aqui, e eu realmente, nesse ponto, a minha função resulta no valor de 1,5, como eu constatei aqui na calculadora. Tá? Ou seja, eu consegui aplicar, né, o ponto na fórmula, né, e aí eu vim fazendo isso aqui no meu tabelamento até onde foi necessário para mim. Aqui eu queria apontar para vocês, pegar aqui a caneta, que de acordo com o teorema de Bolzano, quando eu encontrar intervalos com sinais opostos, eu encontro nesses dois pontos aqui, ó, entre o menos 5 e o 1, eu tenho sinais trocados, sinais opostos. Então, de acordo com o teorema, nesse meio aqui, nesse intervalo aqui, eu garanto que você vai encontrar uma raiz. Como eu tive a oportunidade de ter o gráfico, eu já posso garantir isso graficamente. O 0,5 é mais ou menos aqui, o 1 está aqui, e eu estou vendo que a raiz realmente está entre esses dois pontos, tá? Que garante que você pode usar o teorema de Bolzano quando for realmente necessário. Eu tenho uma tabela aqui que já está toda prontinha, mas eu vou calcular com vocês, né? Aqui eu coloquei o número de iterações que eu vou fazer, tá? Aqui eu botei o meu ponto inicial, que é o 0, e eu botei aqui um maisinho para lembrar que ele está dentro, faz parte da área positiva do plano. Se você olhar com muita calma, o 0 tá aqui, ó. Do 0, partindo do 0, pelo menos até chegar ao 1,5, é mais ou menos aqui, ó, tá? Eu estou positivo, no ponto positivo, e antes daqui, ó, nesse momento aqui ele passa para o lado negativo, ou seja, antes de chegar no 1, a curva fica negativa, tá? Então o B ele é negativo. Isso que eu apontei aqui, isso vai ser importante no nosso joguinho de sinais que vai ter mais na frente. Aqui é a minha raiz encontrada, a minha raiz aproximada. Essa raiz eu encontro fazendo a média desses dois pontos. Esse f de x é f de x aproximado, ou seja, dessa raiz aqui. Ou seja, eu aplico essa raiz na função dada. Aqui eu vou fazer a estimativa do erro, ou seja, eu vou pegar o ponto final e subtrair do ponto inicial e analisar se o erro encontrado, né, é menor ou igual ao erro dado. E aí eu vou verificando aonde eu consigo chegar e me aproximar. Tá? Então vamos fazer aqui devagar, vamos trazer a calculadora de volta, vou zerar aqui. Bom, meu primeiro teste, minha primeira iteração vai começar do ponto 0 e vai até o 1. A média desses dois pontos é 0,5, né? 0 mais 1 é 1, dividido por 2 é meio, aqui. E eu vou aplicar esse meio na função dada. Então fica duas vezes cosseno de 0,5 menos a exponencial de 0,5 dividido por 2. Pronto, 0,9308 está aqui, ó. Certo? 0,9398, beleza? E aqui eu fiz a estimativa do erro. Eu peguei o B, que é 1, subtraí do A, então dá 1, e estou bem longe do erro, então eu não consegui me aproximar ainda o suficientemente da função, da raiz da menor raiz positiva. Então eu vou fazer mais uma iteração. Como o meu valor, eu apliquei aqui a raiz aproximada na função e esse valor deu positivo, então a minha raiz aproximada ela vai para o lado positivo do gráfico, tá aqui onde eu coloquei ela. Por isso o jogo de sinais é importante. E o B eu só repito e continuo fazendo as minhas iterações. Vou fazer aqui a segunda. A média desses dois pontos, vamos só fazer aqui, ó.
0,5 mais 1. O resultado dessa soma dividido por 2 dá a minha raiz aproximada 0,75. Tá? Esse 0,75 é a minha nova raiz aproximada e eu vou aplicar na função 0,75. Então deixa eu lembrar aqui. A função é 2 vezes o cosseno desse x aproximado, 0,75, menos a exponencial, shift exponencial de 0,75, e isso dividido por 2. Isso é igual a 0,4049. Aqui está um arredondamentozinho, esses arredondamentos vão nos perseguir, é razoável, tá? Vai dar sempre uma diferençazinha, mas uma diferença pequena a gente consegue suportar. Então 40,49, tá? Fiz de novo aqui a minha estimativa de erro, ou seja, peguei o B e subtraí do A e cheguei no 0,5, ou seja, 1 menos 0,5 dá 0,5, tá? E eu continuo bem longe do meu erro estimado, então não foi nessa iteração que eu encontrei. Tá? Então vou analisar aqui o sinal. Como o resultado do meu f de x deu positivo, a minha raiz estimada, minha raiz aproximada vai para o lado positivo, trouxe ela para cá. Ó. Aqui ela aqui. Certo? 0,75. E o B eu só repeti aqui. E agora eu vou localizar a média desses novos pontos. Vou zerar aqui. 0,75 mais 1 dividido por 2 dá esse valor aqui, 0,875, e eu vou usar esse valor e aplicar na função dada. Então vamos lá, 0,875. Então vamos lá, 2 vezes o cosseno de 875 menos a exponencial elevado a 0,875, e isso dividido por 2. 0,0825. Aqui um pequeno arredondamento aconteceu aqui, tá? Nesse momento eu fiz a estimativa do erro, peguei esse novo A, aliás, o novo B subtraído do novo A, e eu cheguei no 0,25. E ainda continuo distante da minha raiz aproximada. Então, não foi aqui nessa iteração. Eu analiso o sinal da função obtida, vejo que foi positivo, ou seja, a minha nova raiz aproximada vai se posicionar do lado positivo do gráfico. Vem para cá. E eu começo todo o processo novamente. Primeiro vamos achar a média, 0,875 mais 1. Porque o 1 eu repeti aqui, vou até fazer a setinha aqui para não deixar, eu só fiz repetir, já que a minha raiz aproximada aqui veio para cá para o lado positivo do gráfico, mais 1, e isso para mim chegar na média eu divido por 2 e dá esse valorzinho aqui, 0,9375, tá aqui, ó. Esse novo valor eu aplico na função, vamos aplicar 2 vezes o cosseno de 0,9375 menos a exponencial 0,9375, tudo isso dividido por 2. A gente chegou no número negativo, menos 0,0931, arredondamento aqui, ó, certo? E agora eu faço a minha estimativa de erro, pego o meu novo ponto B, subtraio do meu novo ponto A, e eu cheguei em 0,1250, tá um pouco distante ainda do meu erro aproximado, tá? Então não foi nessa iteração, e eu vou para uma nova atualização. Só que agora a minha função, quando eu utilizei a minha nova raiz aproximada, né, eu cheguei no número negativo. Isso quer dizer que a minha raiz aproximada vai agora para o lado positivo do lado negativo do gráfico. Aqui eu joguei ela aqui, ó. Certo? E o A eu só faço repetir.
ok? E aí vou de novo fazer a média, tudo continua. Meu A 0.875 mais 0.9375, divido por 2 e acho o ponto médio. Eu chego em 0.9663. Aqui, ó, fiz já o arredondamentozinho aqui. Vou aplicar esse ponto na minha função. A função é 2 vezes o cosseno desse novo ponto, 0.9063, opa, 9063, menos a exponencial de 0.9063, e isso dividido por 2. Aqui ele deu um valor, valor em notação científica, né? Vou só configurar aqui pra gente voltar para as casas decimais. Vou só fixar aqui 6, vou estar 4 casas decimais. Pronto, aqui, ó. Isso é negativo, tá? 0041, que ele já está arredondadinho, tá? Esse número aqui já está arredondado, tá? E eu vou agora fazer a estimativa do erro. Peguei o meu novo B, subtraí do meu novo A, né, e cheguei nesse valor aqui, 0.0625. Está um pouco maior, mas já está chegando mais perto do 0,01. Tá? Então não foi nessa iteração, vou fazer mais uma, mas eu vou fazer análise de sinal. Como eu cheguei no número negativo, a minha raiz aproximada vai para o lado negativo do gráfico, veio para cá. E o meu A eu repeti. E sigo o processo. Vamos fazer a média. 0.875 mais 0.9063, dividido por 2 para chegar no ponto médio. E eu acho 0.8907, aqui, ó, um arredondamentozinho, certo? Uma diferençazinha pequena, mas tem. Esse valor eu vou usar na minha função, vou aplicar na função dada. Deixa eu marcar aqui para não esquecer dele. Vou limpar aqui a calculadora. 2 vezes o cosseno de 0.8906 menos a exponencial de 0.8906, e isso dividido por 2. Eu chego no número positivo 0.0396, aqui, ó, tá? E agora eu vou fazer a estimativa do erro, ou seja, eu pego esse novo ponto B, subtraio o novo ponto A e chego nesse valor. Ainda é um pouco maior do que o erro dado, 0,01, tá? Então eu continuo para mais uma iteração. Então vamos aqui. A minha raiz, ela deu um sinal positivo, um resultado positivo. Isso quer dizer que a minha raiz aproximada, ela vai para o lado positivo do gráfico. E foi por isso que eu joguei ela aqui, ó. Tá? E o B eu só fiz repetir. E vou fazer uma nova iteração. Vou encontrar a média, 0 ponto, né, que a calculadora usa ponto, 8906 mais 0.9063 para encontrar a média e divido por 2. Eu chego em a média é 0.8985, aqui, ó. Certo? Esse valor é minha nova raiz aproximada, e eu vou aplicá-la na função dada. Então vamos lá. A função dada é 2 vezes o cosseno dessa raiz aproximada, 0.8984,
tudo isso menos a exponencial, shift exponencial, dessa mesma raiz aproximada, 8984, e tudo isso dividido por 2. E eu chego em 0.0179, tá aqui, certo? E agora eu vou fazer a estimativa do erro, ou seja, eu pego esse B e esse A e subtraio e chego em 0,0156. Ou seja, é um pouquinho só maior do que o meu erro. O meu erro é 0,01, tá? Mas aqui não tem números aqui, é tudo zerado aqui. Então esse número aqui ele é um pouco maior. Então não foi nessa iteração que eu achei a menor raiz aproximada, positiva no caso. Então eu vou fazer mais uma. Analisando o sinal do resultado da função, foi positivo, tá? Isso quer dizer que a minha nova raiz aproximada vai para o lado positivo do gráfico, e é esse lado aqui, ó. E o B eu somente repito, ok? E vou em busca desse ponto médio agora. 0.8984 mais 0.9063 é o resultado dessa soma dividido por 2, me dá o ponto médio, que é 0.9024, tá aqui ele, tá? E esse valor eu vou aplicar na função. A função 2 vezes o cosseno dessa nova, né, raiz aproximada, 0.9023, menos a exponencial, shift exponencial, 0.9023, tudo isso dividido por 2. E eu cheguei em 0. Olha aqui, 0.0078. Aqui deu 70, aqui está arredondado, tá? Mas o importante é que eu consegui, né, um valor menor do que o erro, tá? Podia ser igual, pode ser igual e pode ser maior, tá aqui, ó, tá? Eu encontrei um valor bem menor do que o erro, ou seja, nessa iteração aqui eu encontrei a minha raiz aproximada, e a minha raiz aproximada é essa daqui, ó. Vou pintar aqui de uma cor diferente para marcar. Nós encontramos a raiz aproximada, né, a menor raiz positiva, né, dessa função. Se você olhar com bastante calma, vou ampliar aqui o gráfico, tá? Se aqui é o 1 e aqui é o meio, então realmente, tá, a gente pode considerar que esse pontinho aqui, tá, ele é a raiz mais próxima positivamente, tá? Então bem aqui assim, tá, dessa função. Então a menor raiz positiva dessa função, tá, é 0.9023, ou seja, quase chegando no 1, faltando pouca coisa para chegar no 1, tá? Como o cálculo numérico trata de aproximações, tá? Aqui eu utilizei 7 iterações, né, na verdade 8 iterações. Aquela fórmula, se eu tivesse feito ela antes, ela ia me dar esse número, tá? Normalmente ela dá números quebrados. Se eu fosse fazer aquela fórmula da estimativa de iterações, eu ia chegar num 7,63, 64, né? Que arredondando, eu ia ter que arredondar para cima, eu ia chegar na conclusão de que eu faria, se eu tivesse feito esse cálculo, 8 iterações, tá? Tomara que tenha ajudado. No próximo vídeo a gente faz o item B.